Pegar a tua Bíblia no livro de Tiago, Tiago no capítulo 1 e capítulo 1, versículo 5. Amém? Tiago capítulo 1, versículo 5. Tiago é um livro pequeno, né? Se você quiser ler ele, você consegue ler ele aí com apenas alguns minutos, né? Se você for espertinho, né, você consegue ler aí com uns 10, 15 minutos você lê o Tiago todo, né? É um livro muito pequeno, apenas 5 capítulos, né? 3 folhinhas, 4 folhas cheias, né? Você vai ler aí rapidinho, mas é um livro de grande sabedoria, né? É um livro que vai tratar de vários assuntos e vai tratar aí de muitas coisas que eu tenho certeza, irmão, que vai lhe ajudar, assim como toda palavra de Deus, quando estudada com amor, com carinho, né? Você vai aí ser instruído pelo Senhor, né? Então a palavra de Deus, ela foi escrita, ela foi firmada para que nós pudéssemos aí aprender e para que nós possamos ter a nossa fé consolidada no nosso Senhor. Amém? Então, meu irmão, essa mesma palavra que está aí no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 5, fala assim, ó: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Amém? Somente até aí. Eu gostaria que os irmãos pudessem aí fechar os teus olhos. Vamos orar e agradecer a Deus por essa palavra que nós acabamos de ler. Amém? Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é Deus, a tua misericórdia dura para sempre e tem alcançado as nossas vidas, ó Pai. Nós te louvamos porque em todas as coisas o Senhor tem nos assistido. Nós te pedimos nessa hora, Pai, que o Senhor nos dê sabedoria, que a sabedoria que venha dos céus possa encher a nossa vida nessa hora e que nós possamos, ó Pai, dentro dessa sabedoria, Pai, caminharmos, viver a nossa vida segundo a Tua vontade, Pai. Nos ensine nessa noite, nos dê, Pai, força, coragem, acima de tudo, Pai, sabedoria. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, né, irmãos? Tiago, quando começa a escrever a sua carta aí, né, esse Tiago aqui é o irmão de Jesus, né? Alguns historiadores aí chegaram a essa conclusão que esse Tiago que escreve essa carta é um dos irmãos de Jesus. Ele se intitula também como servo de Cristo, né? Servo de Deus. E então ele escreve essa carta para que nós hoje pudéssemos experimentar um pouco, né, da sabedoria desse homem e experimentar um pouco das coisas de Deus que foram escritas através da vida dele. Amém? Irmãos, quando ele chega nessa parte que ele começa a falar de como obter sabedoria, e é um ensino muito bom aqui para que você que é jovem, né, você que está aí agora pensando em fazer algumas coisas na sua vida e muitas vezes está perdido, sem saber o rumo, né? Para você, meu irmão, que está vivendo aí a sua vida, crises no casamento, crise na sua área financeira, crise na sua área aí espiritual, acima de tudo, né? Em todas as coisas, meu irmão, nós precisamos ter sabedoria. E a sabedoria, meu irmão, ela é algo que nós precisamos buscar, sabe? Algo que a gente precisa desejar do nosso coração, sabe? Tiago, ele dá aqui para nós um dos caminhos, né? Ou o caminho mais ali certo de recebermos sabedoria. É claro que adquirir sabedoria, meu irmão, é um processo, né, na vida da gente, à medida que a gente vai vivendo, mas a sabedoria, Deus é que dá. Eu lembro nessa hora, meu irmão, quando
ali, o livro de Daniel, no princípio da carta de Daniel, quando aqueles homens foram separados, né, para poder servir ao rei, e de repente, meu irmão, quando eles foram separados para servir ao rei, e eles seriam ali tratados, né, de uma forma especial, e eles deveriam ser alimentados ali com todas as iguarias que o rei se serviria também, que eles iam comer a mesma comida que o rei comeria, eles iam ser tratados, né, de uma forma especial, bem tratados, né, para que eles pudessem ali chegar diante do rei, está ali pessoas bem vistas, né, pessoas ali nutridas para assistir diante do rei. E de repente ali, meu irmão, alguns homens, né, servos de Deus ali, resolveram não comer as iguarias do rei, não comer aquela comida, e eles pediram para comer somente legumes. Você deve conhecer a história, né? Se você não conhece, dá uma lida lá no livro de Daniel e você vai ver essas coisas, né? E quando eles resolveram, meu irmão, não aceitar ali aquelas comidas sacrificadas a ídolos, né? Aos deuses do rei, e eles passaram a comer somente legumes e dedicando a vida deles ao Senhor, diz a palavra de Deus ali no livro de Daniel que eles se tornaram mais sábios do que os outros, que eles se tornaram mais formosos do que os outros. Eu até, às vezes, quando eu estava dando o curso do livro de Daniel, eu brinquei com os irmãos, falei que se vir a Deus faz ficar forte e inteligente. Se vir a Deus, na verdade, meu irmão, faz isso mesmo na vida das pessoas, né? Ficar forte e inteligente. Que nós possamos aí sempre buscar a presença de Deus e que Deus venha te dar sabedoria em todas as coisas, amém? Aí Tiago, quando vem falando essas palavras, ele fala, né? Se você precisa, se porém algum de vós necessita de sabedoria, né? Peça a Deus que a todos dá liberalmente. Ele fala, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Irmão, muitas vezes a gente precisa de sabedoria para algumas circunstâncias na vida da gente, sabe? Nós, às vezes, precisamos de sabedoria para nos manter calmos em algumas situações, né? Porque é tão difícil a gente ficar calmo, né? Com algumas coisas que acontecem na vida da gente. E eu, por ser ainda jovem, quando ali eu estava ali novo, né? Graças a Deus aí, Deus tem me abençoado e nós estamos acumulando alguns dias aí, né, de idade, alguns anos. Mas quando eu era mais novo ali, meu irmão, eu era uma pessoa muito nervosa, sabe? Eu estourava com qualquer coisa, aí eu ficava pedindo a Deus sabedoria, sabe? Pedindo a Deus para que me acalmasse, sabe? Falando assim, ó, que o Senhor me dê aí, né, um coração calmo, que o Senhor me dê domínio próprio, né? Eu ficava orando a Deus pedindo domínio próprio, porque eu era uma pessoa muito esquentada, eu brigava à toa, eu discutia no futebol, né? Então ali, qualquer coisinha eu estava discutindo, e eu era uma pessoa muito cólera, né? Então aí, colérica, né? Então eu orava para Deus. Aí teve um irmão que virou e falou assim, ô irmão, não pede Deus paciência não, porque você pede Deus paciência, ele vai te dar aí um monte de coisas, né, que vai acontecer um monte de coisa na sua vida, né, porque aí Deus vai trabalhar a paciência na sua vida. Eu falei, ô meu irmão, faz isso comigo não. E eu ficava pensando, será que Deus faria isso, né, jogaria ali algumas tribulações na minha vida para poder me dar sabedoria, né, de forma alguma, né, meu irmão? A palavra de Deus fala que Deus não tenta ninguém. Mas há circunstâncias na nossa vida que nós precisamos clamar ao Senhor. Chega um ponto na nossa vida que nós precisamos pedir a Deus, porque foge do controle das nossas mãos, né? Muitas coisas fogem do controle da nossa mão, seja ela aí espiritual, como eu falei, seja ela na área sentimental, seja ela aí na área profissional. Tem vezes, meu irmão, que as coisas fogem da nossa mão e nós precisamos de sabedoria. E muitas vezes nós não sabemos agir em certas circunstâncias, né? Não sabemos ali lidar com certas circunstâncias que acontecem na nossa vida. Eu te proponho nessa noite, meu irmão, quando você estiver passando alguma coisa na sua vida, no seu casamento, ou ali
na sua vida profissional, na sua vida aí espiritual, e você não saber como agir, eu te dou uma sugestão nessa hora. Coloca o teu joelho no chão, peça a Deus sabedoria, e eu tenho certeza que Ele vai te encaminhar. Porque o que a palavra de Deus fala aqui, meu irmão, é algo muito sério, que fala que se você necessita, não é se você quer, não, sabe? É você falar assim: Deus, eu quero sabedoria, não é quero. E fala assim: se algum de vós necessita, é em caso de necessidade, sabe? É no caso ali que você se vê precisando. Você fala, se você necessita de sabedoria, peça a Deus. Você quer ver uma coisa, irmão? Quando você vai fazer uma entrevista de emprego e você não sabe nem o que falar e o que fazer, né? Falta sabedoria para a gente nessa área. E eu, às vezes, quando o Tiago Felipe ia fazer entrevista de emprego, eu perguntava para eles assim: ô Tiago, você está preparado para ir trabalhar para o emprego? E eles falavam com a cara toda boa: tô, né? E chegava lá e eles dispensavam, eu era dos primeiros a ser dispensado, sabe? Aí um dia eu conversando com eles, falei assim: o que vocês falam na entrevista? E quando eles me falaram o que eles falavam na entrevista, eu falei: vocês precisam de sabedoria. Porque se vocês falam isso realmente nas entrevistas, vocês nunca vão arrumar emprego. Não tem como arrumar emprego, porque não havia sabedoria. E na mente deles, irmãos, eles achavam que eles estavam preparados, sabe? Muitas vezes a gente acha que a gente está preparado para alguma circunstância na vida da gente, até aquilo acontecer. Sabe, irmão, por muitos anos eu achei que eu estava preparado para algumas coisas, sabe? E quando acontecia na vida das outras pessoas, eu falava ali, né? Eu usava a Bíblia, usava textos bíblicos para poder ali expressar as coisas de Deus, né? Mas não havia em mim ainda aquela circunstância, eu ainda não tinha enfrentado aquilo, sabe? E quando alguns problemas aconteceram na minha vida que eu ainda não tinha enfrentado, eu lembrei que muitas vezes eu aconselhei a respeito desses problemas, sabe? Eu falei para as outras pessoas a respeito desse problema. Mas quando aconteceu comigo foi diferente. Eu vi que eu não tinha sabedoria. Eu vi que eu conhecia a palavra de Deus, sabe? E uma coisa é você conhecer a palavra de Deus. Uma coisa é nós conhecermos a Bíblia. Uma coisa, meu irmão, é a gente ler a palavra de Deus e guardar alguns versículos em nosso coração, sabe? Outra coisa, meu irmão, é sabedoria. Porque a sabedoria não é conhecimento. A sabedoria, meu irmão, não é saber. Somente saber. A sabedoria é você usar aquilo que você aprendeu. Sabe, muitas vezes a gente tem o conhecimento, a gente sabe o que deve fazer, mas quando o problema vem na nossa vida, meu irmão, nós perdemos o chão, a direção, aí nós não conseguimos fazer nada. Então é nessa hora que nós precisamos colocar o joelho no chão e pedir sabedoria ao Senhor, sabe? É muito fácil, às vezes, a gente aconselhar casais que estão passando ali por problemas, dificuldades, né? E nós conhecemos a palavra de Deus, vamos ali, falamos. Mas quando acontece com a gente, meu irmão, é diferente. Aí nessa hora, por mais que você leu textos bíblicos, por mais que você explicou, por mais que você ensinou, por mais que na sua vida você levou ali e ajudou as outras pessoas, mas quando é com a gente é diferente. Parece que você esquece tudo que você conhecia, sabe? Parece que a gente esquece tudo aquilo que a gente falou, e então nos falta sabedoria. E o que a palavra de Deus está falando aqui na boca e nos escritos de Tiago é isso, irmão, é se você necessita de sabedoria, peça a Deus, que todos dá liberalmente. Olha, Deus não vai fechar a mão quando a gente pedir a Ele sabedoria. Deus não vai fechar a mão quando a gente pedir a Ele para nos ajudar. Deus não vai fechar a mão quando ali, meu irmão, você estiver passando uma dificuldade na tua vida e você não saber o que você vai falar, o que você vai agir, como você vai agir. Aí você precisa, nessa hora, clamar ao Senhor.
sabe? Colocar o teu joelho no chão e pedir a Deus que o Senhor venha me dar sabedoria para que eu possa passar por essas circunstâncias na minha vida. Sabe, irmão, talvez você nessa noite precisa colocar o teu joelho no chão e pedir sabedoria para Deus a respeito do teu casamento, da tua vida, pedir sabedoria para Deus a respeito aí do emprego, da tua vida financeira, porque muitas vezes, irmão, nós temos a nossa vida financeira, nós ganhamos dinheiro, e eu sempre brinco, né? Eu falo dessa forma, eu conheço irmãos que ganham salário mínimo e vivem bem, e conheço pessoas que ganham bem e vivem mal. Por que acontece isso, meu irmão? É porque falta sabedoria. Porque a pessoa que ganha bem hoje é uma pessoa estudada, ela correu atrás, ela fez tudo direitinho, fez todos os processos, talvez formou em faculdade, ele tem bons estudos, é uma pessoa capacitada, mas não consegue de forma alguma ali coordenar a sua vida financeira. Por quê? Porque falta sabedoria, mesmo sendo uma pessoa alfabetizada e bem alfabetizada, que tem aí cursos e mais cursos, mas na hora da prática não consegue ali fazer as coisas bem feitas. Então, meu irmão, é nessa hora que precisa de ter um pouco de calma, de sabedoria, de olhar para a vida, de ali procurar métodos para que possa aí fazer algo que vai mudar a história dessa pessoa, sabe, meu irmão? E muitas vezes tem coisas que não dá para que nós possamos tomar a nossa decisão sozinhos, né? Nós precisamos de ajuda em muitas coisas da nossa vida. Nós precisamos de ajuda, nós precisamos de buscar, nós precisamos de entender que nos momentos em que ultrapassa a nossa, eu vou colocar aqui capacidade, mas é a palavra que eu encontrei agora, né? Mas não que não sejamos capazes, porque Deus nos capacita, mas quando foge ali da nossa capacidade algo, nós devemos buscar na fonte. E a fonte que Tiago fala para nós aqui é Deus, sabe? Você pode chegar diante de Deus nessa hora e peça a Ele sabedoria, sabe? Irmão, eu aprendi muitas coisas na minha vida, no decorrer da minha vida, até comprar carro, como eu já contei aqui algumas histórias, eu aprendi a comprar carro pedindo a Deus sabedoria, sabe? Eu só comprava carro bomba, né? Que até explodia toda vez na minha mão, meu irmão. Eu nunca conseguia comprar carro bom, mas também ia comprando, né? Achava que eu era o bambambam, que eu sabia que eu ia chegar ali e escolher um carro bom, e eu sempre escolhi errado. A partir do momento eu falei, Deus, que o Senhor vai na frente para mim, e orava a Deus, pedia a Deus sabedoria, meu irmão, nunca eu comprei um carro que me deu desgosto, sabe? É pequenas coisas, irmãos, mas são pequenas coisas que nos fazem sofrer, sabe? Começa nas pequenas coisas. E quando nas pequenas coisas nós erramos, nós não conseguimos vencer, as grandes coisas, meu irmão, você entra nela com dúvida, sabe? Porque as pequenas coisas, meu irmão, é a preparação para as coisas grandes. A palavra de Deus fala assim, foste fiel no pouco, no muito te colocarei, sabe? Mas esse pouco, meu irmão, é um método que Deus tem, ou esse pouco é um método que a vida tem, que nós estamos falando aqui de vida, de nos preparar para grandes coisas. Irmão, se você não sabe administrar 7 mil na tua mão, como é que você vai administrar 7 milhões? Se a gente não sabe, meu irmão, cuidar de um carro, como eu sempre falo, né? Não troca o óleo na data certa, não coloca água no carro, né? E se você, aí meu irmão, não sabe cuidar do seu Fusquinha, né? Falando Fusquinha, né? Um abraço aí para o André que ama Fusca, né? Se você não sabe cuidar do seu Fusquinha, que nem água precisa de colocar, meu irmão, como é que você vai cuidar de uma BMW ali que é 16 válvulas, o óleo precisa ser trocado na data certa, você precisa de conferir água, né? E nem água não usa, é aditivo, né? Então é tudo ali, gera um custo a mais. Então, se a gente não sabe cuidar das pequenas coisas, meu irmão, como é que Deus vai te abençoar? Você, irmã, que está aí, né, que não consegue cuidar nem daquele vasinho de planta que você tem ali no terreno, que toda vez que você chega, ele está mais seco do que o deserto do Saara, as plantas com as folhas tudo murchas,
né? Como é que Deus vai te dar aí um jardim para você cuidar se a gente não consegue cuidar nem daquele vasinho de planta que está seco? Lembra agora daquele vasinho de planta que está seco aí, jogado no cantinho aí do teu quintal, da tua casa, que você vai lembrar do que eu estou falando. A gente não tem sabedoria para cuidar do pouco, sabe? E é o pouco, meu irmão, que nos prepara para as coisas grandes, sabe? E quando você ali, meu irmão, vai se frustrando nas coisas pequenas, quando você vai se frustrando aí nas coisas poucas, né? As coisas grandes, quando vem na nossa mão, a gente entra com muita dúvida, sabe? O maior erro hoje das pessoas que querem trabalhar por conta própria é isso, né? Eles se frustram logo ali no começo nas coisas pequenas, né? E não conseguem caminhar. E quando chega a oportunidade dele crescer, ele não cresce. Ele não cresce porque ele tem dúvida, ele fica pensando, mas aconteceu algumas coisas aqui, aí, né, até eu chegar até aqui, eu endividei, eu consegui pagar, graças a Deus, eu cheguei aqui muito apertado, então eu tenho medo de crescer e ficar apertado. Irmãos, se a gente não aprender com as coisas pequenas, a gente nunca vai experimentar as coisas grandes, sabe? E o que está falando aqui é isso. Olha, você peça sabedoria para Deus para cuidar do teu casamento, você peça sabedoria a Deus para cuidar da tua área financeira, você peça sabedoria a Deus para cuidar da tua área espiritual, meu irmão, sabe? Aí na tua área espiritual principalmente, que é o que nos interessa como cristãos, a gente não consegue abrir mão, meu irmão, de um tempinho nosso para poder servir a Deus, para pregar o evangelho, para fazer caridade. E como é que Deus vai confiar para nós um ministério? Como é que Deus vai confiar para nós aí algo grande se a gente está penando e perdendo e se frustrando nas coisas pequenas, porque a gente não tem sabedoria para poder aí viver com essas coisas, sabe? E o que fala, meu irmão, para nós é isso, né? Peça a Deus sabedoria. E no versículo 6 ele fala assim, ó, peça, porém, com fé, sabe? Em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Irmão, como a gente tem vivido uma vida agitada, né? A gente vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, e a gente tem dúvida em todas as coisas. E ele fala assim, ó, aí ele fala no versículo 7, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Por que ele não vai alcançar alguma coisa? Porque é um homem de ânimo dobro, de 2 anos, a mesma hora que está animado, está desanimado, né? É inconstante, fala aqui, ó, inconstante em todos os seus caminhos, irmão. Quando a palavra de Deus fala em todos os seus caminhos, ele não está falando aqui só das coisas espirituais, mas em todos os nossos caminhos, sabe? Muitas vezes a pessoa, vou fazer faculdade, entra com aquele fogo, dá 3 meses que está na faculdade, eu vou trancar a matrícula, né? Então, para que começou, né, meu irmão? A palavra de Deus fala assim, se você vai fazer alguma construção, né, olha primeiro, né, faz os cálculos primeiro, pensa primeiro, e depois você começa, para que depois não chegue no meio da construção, você pare, e as pessoas olhem para você, e você fique envergonhado, sabe, irmão? E é isso que nós precisamos de aprender. Quando nós começamos algo, nós precisamos de terminar algo, não podemos parar no meio. Quando você começa algo na tua vida, vou fazer um curso para aprimorar, aí começa, mas termina, luta. Pastor, não estou tendo tempo, então peça a Deus sabedoria, peça a Deus aí para que te dê, sabe, meu irmão, abrir uma porta para você, te deu uma luz para que você possa alcançar, sabe? Não se deixe derrotar por coisas pequenas, meu irmão, porque a derrota nas coisas pequenas, eu estou frisando muito isso, a derrota nas coisas pequenas faz com que a gente entre nas coisas grandes com dúvida. Então, quando você é derrotado nas pequenas coisas, meu irmão, se você não consegue derrotar um anão, como é que você vai enfrentar um gigante? Se a gente não consegue, meu irmão, ali derrotar um anãozinho pequeno, como é que a gente vai lutar e derrubar um gigante? Aí nós vamos para a campanha e falar, derrubando gigantes, né? A gente não está conseguindo derrubar nenhum anão, meu irmão. Não está conseguindo nem ali balançar as coisas pequenas. Sabe, meu irmão, nessa noite eu quero pedir para que Deus te dê sabedoria. E que você possa, meu irmão, aliás, eu não vou nem pedir para que Deus te dê sabedoria, porque a palavra fala assim, se você necessita, é você. Sabe, irmão, eu estou falando para você agora. Se você precisa de sabedoria em alguma área da tua vida,
que você possa pedir a Deus, sabe? Muitas coisas na nossa vida, meu irmão, eu vou falar aqui para você uma verdade, você precisa de pedir para orar menos e pedir mais Deus sabedoria. Porque muitas vezes, meu irmão, a gente fica lá na igreja, pastor, ora para mim para isso, pastor, ora para mim para aquilo, e fica pedindo a mesma coisa o tempo todo, sabe, meu irmão? E pedindo, aí você pede para um, pede para outro oração. É claro que a gente ora com maior prazer, e eu tenho certeza que Deus está lá do céu ouvindo as nossas orações, mas tem vezes que Deus está lá em cima olhando para a tua vida, olhando para você, e esperando você olhar para Ele e falar assim, Senhor, o Senhor me dê sabedoria nessa área, o Senhor me ajude nessa área, o Senhor me ajude a passar por essas pequenas coisas do dia a dia, para que eu possa enfrentar as coisas grandes, meu irmão. Sabe? Você precisa de vencer as pequenas provas, sabe? Você jovem, estudar, sabe? Cada etapa da tua vida é uma prova, sabe? Você vai fazer ali o seu colegial, depois você vai fazer, me ajuda aí que na minha época era primeiro e segundo grau, né? Hoje já mudou tudo, né? É isso mesmo? É ensino básico, superior e vai que não. Você precisa de passar por essas etapas, sabe? E você chega na primeira etapa, mas foi tão difícil, como é que eu vou fazer a segunda? Irmão, foi difícil sim, mas você venceu, sabe? Então olha, meu irmão, e não tenha ânimo dobre, que é 2 pensamentos. A gente precisa de olhar e olhar com fé. Tá difícil, peça a Deus, meu irmão. E com fé, a gente vai vencendo, a gente vai lutando, a gente vai passando, e as coisas vão acontecendo na nossa vida, e a nossa vida vai sendo transformada, sabe? A gente não pode ter dúvida. Não tenha dúvida de que você vai vencer, não tenha dúvida de que você vai formar, não tenha dúvida de que você vai ter um emprego bom, não tenha dúvida, meu irmão, de que você vai vencer na vida, porque essas dúvidas, meu irmão, é que faz com que a gente venha a não conseguir progredir na nossa vida. Não permita que dúvidas tire a tua visão, não permita que dúvidas tire você do teu caminho, não permita que dúvidas aí venha te atrapalhar na tua fé, na tua igreja, irmão. Que você seja ministro de Deus, sabe? Que você tenha a sua vida transformada, mas não fica com dúvida, sabe? Tem pessoas que Deus chama para a obra, que Deus capacita a pessoa, meu irmão, para que ela possa fazer aquela obra, mas a pessoa, ela não vai, sabe? Tem ali dúvidas, tá inconstante, né? A mesma medida que está fiel um período, outro período ele não está fiel, a mesma pessoa que em certos tempos está aí, meu irmão, cheio de fé, nos outros tempos está abatida e caída, sabe? 2 pensamentos, dúvidas, não faz com que ninguém vá para frente. Se você, meu irmão, for fazer alguma coisa, faça com zelo, busca, sabe? Vai ali enfrentando os seus problemas, enfrentando as coisas pequenas, vencendo as coisas pequenas, meu irmão, porque quando você se deparar com o gigante na tua vida, quando você se deparar com as coisas grandes na tua vida, você vai saber vencer, porque você já está habituado à vitória. Sabe, meu irmão? A vitória, meu irmão, não é para aventureiro, sabe? É claro que alguns dão sorte, né? Dá sorte e consegue alguma coisa, consegue alguma vitória. Mas a vitória não é para aventureiro, não é para quem vai chegar ali, eu vou vencer e vai vencendo, né? Deus, em Cristo Jesus, eu sou mais do que vencedor, né? Aí ele não se prepara, ele não faz nada. É claro que algumas vezes acontece um milagre na vida dele, né? Eu acho que Deus quer com tanta misericórdia dele que acontece um milagre, mas em via de regra, meu irmão, não é assim, sabe? A sociedade ela não tem dó, a sociedade ela não ajuda ninguém, sabe? Eu fico muito triste às vezes quando eu vejo alguns vendedores chegando ali na minha loja, vendedores ambulantes, e a forma que eles vendem me dá pena, sabe? Não porque ali, meu irmão, eles arrumaram uma tática de venda de dó, né? Melancólica, sabe? Chega lá para vender alguma coisa, fala, compra na minha mão, pelo amor de Deus, para me ajudar, que eu estou precisando, sabe, meu irmão? Uma pessoa que vem com um discurso dessa, infelizmente, na sociedade, ele não vai crescer, meu irmão. Ele não vai conseguir crescer, porque
ele se passa por coitado, sabe? E o coitado, ele nunca vai ser um vencedor. O vencedor, meu irmão, é aquela pessoa que se dispõe a vencer. E a cada vitória que a gente vai passando, nós vamos acostumando, nós vamos aí colecionando, nós vamos aí habituando a nossa vida à vitória. E ali, cada vitória pequena que você vai ganhando na tua vida, meu irmão, você vai aí se preparando para as grandes coisas da nossa vida. A nossa igreja precisa acostumar com vitórias, sabe? Precisamos ser vitoriosos, precisamos ali vencer as barreiras da nossa vida para que a gente possa um dia ter uma igreja grande, né? Com muitos membros, mas por enquanto, meu irmão, nós começamos aí, temos poucos membros, mas é uma igreja que tem sonhos, uma igreja que sonha, uma igreja que está vencendo os obstáculos que acontecem. Nós temos muitos problemas, né? E cada problema desse que aparece na nossa vida aí, né? Como igreja, e nós vamos vencendo, nós vamos passando por cima, vai nos dando a capacidade de sermos vitoriosos. Você precisa, meu irmão, se acostumar com a vitória. Como eu falei, vitória não é para aventureiro. Vitória, meu irmão, é para as pessoas que se preparam, que sabem e buscam e têm coragem, né? Sabe, meu irmão, que tem ali vontade de vencer, né? Você acha que Davi, pastor, mas Davi quando enfrentou o gigante, você acha que Davi nunca tinha enfrentado problema na vida dele, meu irmão? Que por um acaso ele chegou ali, sabe, e viu aquele gigante lá, e ele viu aquele homem xingando o povo de Deus, e viu ali zombando o povo de Deus, sabe? O que ele fala? Ele tomava conta de ovelha, estava lá as ovelhas de Deus, né? O povo de Deus escondido atrás das pedras, né? E ele, quando chega ali diante do rei, fala assim: eu já matei um leão e já matei um urso, né? Irmão, se você olhar ali, o rei deve ter coçado a cabeça, mas quem aqui já matou um leão? Quem aqui já matou um urso? Não é? Ninguém. Mas o que foi isso, meu irmão? Foi preparação. Ele foi preparado, sabe, por Deus. Ele foi ali, meu irmão, sendo acostumado com vitória. E quando ele viu aquele gigante ali, meu irmão, enquanto todos os outros olhavam e olhavam para a derrota, falaram assim: nossa, a gente descer para guerrear com aquele homem vai morrer. Quem for lá vai morrer. Davi olhou para ele e falou assim: eu vou lá e vou vencer. Porque ele já estava habituado com a vitória. Ele sabia que o gigante era grande, que o gigante era perigoso, que tinha ali algum problema. E você acha, meu irmão, que ele foi ali e escolheu, a palavra de Deus fala que ele escolheu 5 pedras de ribeiro, meu irmão. Ele não enfiou a mão lá de deixa eu pegar qualquer pedra aqui, não. Ele escolheu as pedras bonitinhas, as pedras que estavam. E quando ele pegou ali o seu estilingue, o seu alforje, né? Que ele roda assim, solta só um lado para a pedra aí, uma tira com o lugar de colocar a pedra e roda, aí solta um lado só, o outro fica preso na mão, aí a pedra é atirada. Você acha, meu irmão, que ele não sabia manusear a arma que ele estava carregando? Ou você acha que ele chegou lá e inventou qualquer coisa para poder atacar no gigante? Sabe, meu irmão, tem coisa que a gente precisa saber. Até estilingue você precisa saber usar. Nós, quando éramos crianças, que a gente ficava ali com estilingue, né? Brincando de acertar a lata, aquele negócio todo. Um amigo nosso pegou o estilingue, que a gente chamava de bodoque, e foi tentar atacar a pedra na garra, arrancou o tampo do dedão, acertou o dedo dele aqui, ó, que ele puxou, a pedra bateu no dedo dele, arrancou a unha dele fora, meu irmão, porque não sabia usar a ferramenta que ele tinha na mão, sabe? E muitas vezes nós, como crentes, irmãos, não sabemos usar a ferramenta que Deus nos deu. E a ferramenta que Deus nos deu, a ferramenta que Deus nos dá, e que Tiago agora nos chama a atenção, meu irmão, é saber pedir a Deus, sabe? Deus está lá no céu pronto, meu irmão, para te dar sabedoria. E muitas vezes a gente não alcança porque a gente não pede. E nós nunca somos habituados a vitórias, porque a gente não pede Deus sabedoria. E quando nós acumulamos derrota, meu irmão, parece que não é certo isso, meu irmão, que tem pessoas que a derrota fica impregnada neles, meu. Aonde ele chega, acontece coisa ruim, sabe? A derrota fica agarrada nele. Por quê? Porque ele vai sendo derrotado, não consegue nada, tudo que ele faz não prospera, tudo que ele faz dá errado, aquilo ali fica com ele, meu irmão. E toda vez que ele vai fazer alguma coisa, já começa com dúvida, se vai dar certo, se não vai. E não dá certo, meu irmão. Então, em nome de Jesus, nessa noite, eu quero orar pela tua vida, eu quero que você peça a Deus para que você seja, meu irmão, trabalhar na tua vida, para que você seja vitorioso, para que a tua vida seja uma vida de vitória, e que você vai sendo aí habituado
as vitórias da vida, para que você possa, né, não só vencer nas coisas pequenas, mas nas coisas grandes também. Que você possa vencer aí na tua área financeira, que você possa vencer na tua área sentimental, né? Tudo dentro da palavra de Deus, viu, irmão? E que você possa, acima de tudo, meu irmão, vencer na tua vida espiritual, sabe? Essa é a mais importante para você, sabe? Vencer na tua vida espiritual, porque as coisas dessa terra tudo vai passar, meu irmão. As espirituais são eternas. Então ajunta aí, acima de tudo, um tesouro no céu, como Jesus ensina, né? Onde traça não concorre, onde ladrão não escava nem rouba, porque ali está o teu coração. Então que você seja um vitorioso nas regiões celestiais em Cristo Jesus também e acima de tudo, né? Não tenha dúvida, meu irmão. Então quando você precisar de sabedoria, peça a Deus, em nada duvidando, né? Todos os projetos da tua vida. Por que eu falo isso, meu irmão? O versículo 8 ele fecha e ele fala, não é só das coisas espirituais, ele está falando de todas as coisas, sabe? Ele fala assim, ó, um homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Quem tem dúvida, meu irmão, é assim, inconstante em todos os seus caminhos. Então, que em todos os seus caminhos você possa ter a plena certeza da vitória em nome de Jesus. Que em todos os seus caminhos você possa pedir a Deus sabedoria. Que em todos os seus caminhos você possa ser habituado, que você possa ser trabalhado, que você possa ser acostumado a vitórias. Amém? E é claro que teremos derrotas, meu irmão. É claro que teremos, né? Ninguém na vida toda vive só de vitória, porque até as derrotas são aprendizado para nós. O que não pode, meu irmão, é nós habituarmos com a derrota e nos tornarmos derrotados. O que não pode, meu irmão, é uma derrota ou outra nos causar dúvida. E quando nós temos dúvidas, nós não alcançamos vitória, sabe? Então, que você olhe para as suas vitórias, aquilo que tudo você já conseguiu vencer, e que você possa aí se habituar com elas, porque vitórias virão. Você vai vencer, em nome de Jesus, amém? Fique com Deus, fique com essa palavra no teu coração, e que você possa aí se tornar um vencedor em Cristo Jesus, amém? Mas lembre-se, em todas as coisas, peça a Deus sabedoria. O vencedor, meu irmão, é aquela pessoa que se dispõe a vencer. E a cada vitória que a gente vai passando, nós vamos acostumando, nós vamos aí colecionando, nós vamos aí habituando a nossa vida à vitória. E ali, cada vitória pequena que você vai ganhando na tua vida, meu irmão, você vai aí se preparando para as grandes coisas da nossa vida. A nossa igreja precisa acostumar com vitórias, sabe? Precisamos ser vitoriosos, precisamos ali vencer as barreiras da nossa vida para que a gente possa um dia ter uma igreja grande, né? Com muitos membros, mas por enquanto, meu irmão, nós começamos aí, temos poucos membros, mas é uma igreja que tem sonhos, uma igreja que sonha, uma igreja que está vencendo os obstáculos que acontecem. Nós temos muitos problemas, né? E cada problema desse que aparece na nossa vida aí, né? Como igreja, e nós vamos vencendo, nós vamos passando por cima, vai nos dando a capacidade de sermos vitoriosos. Você precisa, meu irmão, se acostumar com a vitória. Como eu falei, vitória não é para aventureiro. Vitória, meu irmão, é para as pessoas que se preparam, que sabem e buscam e têm coragem, né? Sabe, meu irmão, que tem ali vontade de vencer, né? Você acha que Davi, pastor, mas Davi quando enfrentou o gigante, você acha que Davi nunca tinha enfrentado problema na vida dele, meu irmão? Que por um acaso ele chegou ali, sabe, e viu aquele gigante lá, e ele viu aquele homem xingando o povo de Deus, e viu ali zombando o povo de Deus, sabe? O que ele fala? Ele tomava conta de ovelha, estava lá as ovelhas de Deus, né? O povo de Deus escondido atrás das pedras, né? E ele, quando chega ali diante do rei, fala assim: eu já matei um leão e já matei um urso, né? Irmão, se você olhar ali, o rei deve ter postado a cabeça, mas quem aqui já matou um leão? Quem aqui já matou um urso? Não é? Ninguém. Mas o que foi isso, meu irmão? Foi preparação. Ele foi preparado, sabe, por Deus. Ele foi ali, meu irmão, sendo acostumado com vitória. E quando ele viu aquele gigante ali, meu irmão,
Enquanto todos os outros olhavam e olhavam para a derrota, falavam assim, nossa, a gente descer para guerrear com aquele homem vai morrer. Quem for lá vai morrer. Davi olhou para ele e falou assim, eu vou lá e vou vencer. Porque ele já estava habituado com a vitória. Ele sabia que o gigante era grande, que o gigante era perigoso, que tinha ali algum problema. E você acha, meu irmão, que ele foi ali e escolheu, a palavra de Deus fala que ele escolheu 5 pedras de ribeiro, meu irmão. Ele não enfiou a mão lá de deixa eu pegar qualquer pedra aqui, não. Ele escolheu as pedras bonitinhas, as pedras que estavam. E quando ele pegou ali o seu estilingue, o seu alforje, né? Que ele roda assim, solta só um lado para a pedra aí, é uma tira com o lugar de colocar a pedra e roda. Aí solta um lado só, o outro fica preso na mão. Aí a pedra é atirada. Você acha, meu irmão, que ele não sabia manusear a arma que ele estava carregando? Ou você acha que ele chegou lá e inventou qualquer coisa para poder atacar no gigante? Sabe, meu irmão, tem coisa que a gente precisa saber. Até estilingue você precisa saber usar. Nós, quando éramos crianças, que a gente ficava ali com estilingue, né? Brincando de acertar a lata, aquele negócio todo. Um amigo nosso pegou o estilingue, que a gente chamava de bodoque, e foi tentar atacar a pedra na garra, arrancou o tampo do dedão, acertou o dedo dele aqui, ó, que ele puxou, a pedra bateu no dedo dele, arrancou a unha dele fora, meu irmão, porque não sabia usar a ferramenta que ele tinha na mão, sabe? E muitas vezes nós, como crentes, irmãos, não sabemos usar a ferramenta que Deus nos deu. E a ferramenta que Deus nos deu, a ferramenta que Deus nos dá, e que Tiago agora nos chama a atenção, meu irmão, é saber pedir a Deus, sabe? Deus está lá no céu pronto, meu irmão, para te dar sabedoria. E muitas vezes a gente não alcança porque a gente não pede. E nós nunca somos habituados a vitórias, porque a gente não pede Deus sabedoria. E quando nós acumulamos derrota, meu irmão, parece que vai certo isso, meu irmão, que tem pessoas que a derrota fica impregnada neles, meu. Aonde ele chega, acontece coisa ruim, sabe? A derrota fica agarrada nele. Por quê? Porque ele vai sendo derrotado, não consegue nada, tudo que ele faz não prospera, tudo que ele faz dá errado, aquilo ali fica com ele, meu irmão. E toda vez que ele vai fazer alguma coisa, já começa com dúvida, se vai dar certo, se não vai. E não dá certo, meu irmão. Então, em nome de Jesus, nessa noite, eu quero orar pela tua vida, eu quero que você peça a Deus para que você seja, meu irmão, trabalhar na tua vida, para que você seja vitorioso, para que a tua vida seja uma vida de vitória, e que você vai sendo aí habituado às vitórias da vida, para que você possa, né, não só vencer nas coisas pequenas, mas nas coisas grandes também. Que você possa vencer aí na tua área financeira, que você possa vencer na tua área sentimental, né? Tudo dentro da palavra de Deus, meu irmão. E que você possa, acima de tudo, meu irmão, vencer na tua vida espiritual, sabe? Essa é a mais importante para você, sabe? Vencer na tua vida espiritual. Porque as coisas dessa terra tudo vai passar, meu irmão. As espirituais são eternas. Então ajunta aí, acima de tudo, um tesouro no céu, como Jesus ensina, né? Onde traça não corrói, onde ladrão não escava nem rouba, porque ali está o teu coração. Então que você seja um vitorioso nas regiões celestiais em Cristo Jesus também e acima de tudo, né? Não tenha dúvida, meu irmão. Então quando você precisar de sabedoria, peça a Deus, em nada duvidando, né? Todos os projetos da tua vida. Por que eu falo isso, meu irmão? O versículo 8 ele fecha e ele fala, não é só das coisas espirituais, ele está falando de todas as coisas, sabe? Ele fala assim, ó, um homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Quem tem dúvida, meu irmão, é assim, inconstante em todos os seus caminhos. Então, que em todos os seus caminhos você possa ter a plena certeza da vitória em nome de Jesus. Que em todos os seus caminhos você possa pedir a Deus sabedoria. Que em todos os seus caminhos você possa ser habituado, que você possa ser trabalhado, que você possa ser acostumado a vitórias. Amém? E é claro que teremos derrotas, meu irmão. É claro que teremos, né? Ninguém na vida toda vive só de vitória, porque até as derrotas são aprendizado para nós. O que não pode, meu irmão, é nós habituarmos com a derrota e nos tornarmos derrotados. O que não pode, meu irmão, é uma derrota ou outra nos causar dúvida. E quando nós temos dúvidas, nós não alcançamos vitória, sabe?
Então, que você olhe para as suas vitórias, aquilo que tudo você já conseguiu vencer, e que você possa aí se habituar com elas, porque vitórias virão. Você vai vencer, em nome de Jesus, amém? Fique com Deus, fique com essa palavra no teu coração, e que você possa aí se tornar um vencedor em Cristo Jesus, amém? Mas lembre-se, em todas as coisas, peça a Deus sabedoria.